Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Antes de darmos início aqui às audições, eu queria dar-lhes uma informação que acho que é importante. E essa informação prende-se com o facto de nós termos tido conhecimento dos candidatos na sexta-feira passada. E muitos já ao fim do dia. Sendo que no sábado, no domingo e na segunda-feira feriado, os outros 2 dias de semana, foi muito difícil conseguir encontrar as pessoas como calcularão. Algumas delas até impossível. E muitas das pessoas disseram que não podiam estar por razões de natureza pessoal, profissional. Há uma senhora até que, eu não vou identificar a pessoa, que está grávida já numa fase final e de todo não pode vir, não é? O que quer dizer que as audições não vão correr bem. Vamos ter aqui problemas, já estamos a ter, porque, por exemplo, o Dr. Tiago Sustelo Fidalgo de Freitas não pode vir por razões ponderosas que ele explicou minuciosamente, e nós não podemos obrigar as pessoas a vir, muito menos quando têm razões fortes para não o fazer. E estamos a aguardar que venha o Dr. João Carlos da Silva Dias Coelho, que telefonou e disse que está ligeiramente atrasado e virá atrasado. Chegará dentro de 5 a 10 minutos. Eu queria refletir um pouco convosco, quer dizer, as audições são um instrumento parlamentar importante para nós aferirmos da preparação das pessoas para ocuparem lugares de grande responsabilidade. Todos nós sabemos que as audições não têm caráter vinculativo, mas de alguma forma, quem ouviu as audições ou quem as ouve, transporta para as outras e outros senhores deputados a impressão que tiveram da audição feita. E agora fazer audições nestas circunstâncias, sem tempo, só porque os partidos chegaram a acordo para que a votação fosse o mais rápido possível, traz-nos este problema, que é um problema grave, e desvaloriza as audições. O facto de não ter caráter vinculativo já é um ponto de desvalorização. O facto de serem feitas com esta pressa desvaloriza-as ainda mais. Eu queria acompanhar todas as audições, porque na qualidade de Presidente da Comissão acho que devo conhecer as pessoas que vão ocupar esses lugares. Não poderei fazer todas, porque inclusive eu sou candidato ao Conselho Superior de Defesa Nacional e hoje às 15h30 terei a respectiva audição, que não demorará muito tempo. E estamos nisto. Não sei o que mais diga. Não podemos começar já a segunda, porque está marcada para as 15. Deputada Isabel Rodrigues, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu queria dizer à Comissão que compreendo o problema que o Sr. Presidente acabou de enunciar. Parece-me, no entanto, que tendo a data da eleição sido deliberada em Conferência de Líderes, a primeira Comissão está a fazer o melhor que está ao seu alcance, que é assegurar o máximo de audições possíveis, na certeza de que todas as senhoras e os senhores deputados também farão o seu melhor para que as audições tenham a dignidade e a relevância que devem ter. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Mas não tenho dúvidas nenhumas que estamos todos a fazer o nosso melhor. O problema são as condições de base para levarmos a cabo este trabalho, que não são as ideais, estão muito longe de serem as ideais. Sr. Presidente. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor. Muito obrigada. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Eu pergunto se não está nenhum, estou duas candidatas suplentes para cada, se não está mais ninguém, porque eu tinha a informação que viriam mais, Dr. João Dias Coelho, que viria, não terão ido para a sala 6? Não, Sr. Deputada, e é mesmo o Dr. João Dias Coelho que estamos a aguardar que certo. venha. Muito obrigada.
Amanhã há conferência de presidentes de comissão com o Sr. Presidente da Assembleia e eu acho que devo pôr à apreciação de todos os presidentes das comissões e do Sr. Presidente da Assembleia esta circunstância que aconteceu com estas audições. Se não houver oposição, acho que devemos nessa conferência falar nisto, não é? Agora vamos esperar 5 minutos. Esperemos que seja só 5 minutos.
De novo, senhoras e senhores deputados, estamos então em condições para iniciar a audição relativa aos candidatos à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, vulgarmente conhecida por CADA. Tem 2 elementos efetivos e 2 elementos suplentes. Os 2 elementos efetivos é o Dr. Tiago Sustelo Fidalgo de Freitas, que é uma recondução, por motivos de natureza profissional devidamente explicados e minuciosamente não pode estar presente, e enviou uma nota com não só o seu currículo, mas também com apontamentos sobre a experiência que teve. E temos hoje connosco o Sr. Dr. João Carlos da Silva Bastos Dias Coelho, que será também efetivo a ser eleito, e faremos a audição com ele. Como suplentes temos aqui a doutora Maria Luís Pereira Vaz e a doutora Sílvia da Mila Macedo Lino Gonçalves, que por norma os candidatos suplentes não são ouvidos. Eu farei só uma pergunta se querem acrescentar alguma coisa e se querendo, acho que têm esse direito, falo-ão. Nós temos uma grelha pequena, mas naturalmente que estes 2 minutos, se o Sr. Dr. João Carlos Dias Coelho entender alargá-los, poderá fazê-lo, uma vez que, para além do mais, é a única pessoa a ouvir no âmbito da CADA. E por isso eu dou-lhe desde já a palavra para fazer a sua apresentação. Faz favor. Ora, muito boa tarde a todos, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente. Eu queria, em primeiro lugar também, tive aqui um pequeno problema com o trânsito e com um acidentezinho, me atrasou um bocadinho a minha chegada, mas também o processo de convocação foi também urgente e, portanto, tudo isto teve que ser ajustado da melhor forma possível. Eu fiz chegar aos serviços na sexta-feira, que era quando foi solicitado também a entrega, um currículo, que tem um ou outro aspecto para vos referir, mas que de alguma forma traduz bastante da minha vida profissional e que, portanto, deixo à consideração, obviamente, de Vossas Excelências para alguma questão que queiram colocar. Eu sou de formação jurista, como está indicado. O exercício de funções que tenho feito nos últimos 20 e poucos anos tem mais uma componente na área da gestão, nomeadamente em sistemas ligados à área do ambiente, nomeadamente à água, do saneamento e dos resíduos. Estive como administrador e depois como presidente do Conselho de Administração de uma empresa intermunicipal na área da Grande Lisboa, portanto foram praticamente 10 anos ao serviço desta empresa. Estive também no Grupo Águas Portugal, numa empresa de saneamento nos anos, ainda na primeira década deste século, que tem a ver com o saneamento e com o tratamento, neste caso concreto, do saneamento da Costa de Estoril. E tive também, enfim, a dar assessoria jurídica em determinado período, nomeadamente contratos públicos na área da concessão de serviços públicos, nomeadamente de água e saneamento, e também de prestação de serviços na componente de recolha de resíduos. Eram mais, portanto, do ponto de vista jurídico, contratos e também planos de equilíbrio financeiro ou reestruturações financeiras, enfim, acompanhei alguns desses aspectos. É evidente que isso é a componente, digamos, que eu estou aqui a citar, é uma componente profissional, é a componente que me acompanha ao longo dos anos. Comecei a trabalhar já há mais de 40 anos e, portanto, fui sucessivamente progredindo também em termos de várias experiências, sendo que estas últimas são aquelas que vos notei, ou que fiz aí maior relevo, se calhar até demasiado extenso em alguns aspectos, porque, porventura, em muitos destes aspectos, Vossas Excelências, não sei se será exatamente a área que mais acompanham, ou que tem maior interesse. Mas pronto, era o que tinha em termos descritivos, tenho ainda mais alguns assuntos, mas enfim, mas não vou
referenciá-los em demasia. Depois acompanhei alguns projetos mais na questão, portanto, aqui o que citei há pouco é a gestão e, no fundo, a área de fiscalização e acompanhamento de contratos, onde se envolve várias coisas, desde as compras públicas, etc. E depois também algumas componentes que tinham a ver com o acompanhamento da implementação de algumas das políticas ambientais que foram sendo desenvolvidas no país. Eu estou a falar em muitas das políticas que têm a ver com Covenmeyer, isto é, com o Pacto dos Autarcas, uma vez que estive ligado, de alguma forma, a municípios, e, portanto, acompanhei um pouco esse trajeto dos objetivos que a União Europeia pretendia para os municípios e para, no fundo, a eficiência energética, no caso, por exemplo, onde, de facto, também desempenhei funções numa agência nesse sentido. E depois ocupei alguns cargos pro bono em várias instituições, inclusivamente de caráter associativo. Da parte e da componente associativa, que é aquela que neste momento também vou realçar, esqueci-me de dizer que já há longo tempo, mas enfim, já vai há 25 anos, se a memória não me falha, exerci também funções autárquicas não executivas. Tinha também, para referenciar deste meu trajeto, para não me excederem demasiado com o tempo que eu sei que é curto, na parte associativa e na parte, obviamente, do trabalho cívico. Aliás, faço disso e é um dos motivos pelos quais me sinto motivado pelo convite que me formularam e a aceitação, obviamente, do mesmo, relativamente à CADA, que tem exatamente a ver com a participação cívica, a abertura da informação aos cidadãos e a participação informada dos mesmos relativamente às políticas públicas. É uma matéria que, pessoalmente, me sinto motivado. Julgo que houve uma evolução interessante e está a haver ainda uma evolução interessante nesse sentido. Tem havido uma reestruturação, não só a nível das autarquias, como das empresas do setor local, mas também do setor empresarial estatal e todo o desenvolvimento, digamos assim, de novas tecnologias, que têm, obviamente, tido frutos importantes na parte da transparência dos processos, do acesso, digamos assim, aos processos, por parte dos cidadãos, das associações, das ONGs, etc. E nesta fase da minha vida também faço, obviamente, mas em trabalho pro bono, como vos referenciei, sou neste momento dirigente de uma associação que é uma ONG, fazendo parte de outras. Portanto, sou já há muitos anos, aliás, fui fundador de duas. As ONGs, como sabem, são organizações não governamentais de ambiente, mas também há ONGs, como é o caso da Cidadania Ambiental, que reunia não só juristas, mas essencialmente também para dar apoio à data a quem precisava de informação jurídica e apoio jurídico para apresentar reclamações, para interpor ações, queixas ao Ministério Público sobre determinado assunto, não é? Um determinado crime ou uma determinada penalidade, uma penalização ambiental que carecia dessa mesma queixa e, portanto, foram, enfim, trabalhos que ainda hoje se acompanham, ainda hoje estou envolvido e que juntaram alguns, o que o Dr. Cunhal estendia, aliás, que ainda é professor na Faculdade de Direito de Lisboa, entre outros que se associaram, José Sá Fernandes, que é por vós conhecido, que foi vereador depois aqui na Câmara Municipal de Lisboa, e muitos outros que estiveram dentro deste CIDAMP, que reúne também um conjunto de organizações em área cívica. Portanto, o papel, digamos assim, da participação pública, da motivação, do esclarecimento do cidadão relativamente às políticas públicas e aos seus direitos e deveres tem sido uma constante, desde ser escoteiro, que também é uma atividade interessante e que já se fez há muitos anos, até aos dias de hoje, que penso que é necessário e cada vez mais indispensável na vida pública. Muito obrigado, Sr. João Dias Coelho, por esta sua breve exposição. Não há inscrições? Sra. Deputada Isabel Rodrigues, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados. O candidato
Dr. João Carlos Coelho, mas também a doutora Maria Vaz e a doutora Sílvia Gonçalves, congratulando-os desde logo pela vossa candidatura, pelo que ela implica, precisamente como referiu o Dr. João Carlos Coelho, ao nível da participação nas instituições do nosso país. Eu gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de sublinhar a adequação dos currículos que os candidatos apresentam às funções para as quais se candidatam e agradecia em especial ao Dr. João Carlos Coelho a apresentação que nos fez do seu currículo, da sua experiência profissional e também da sua motivação. E eu gostaria de destacar particularmente as referências que fez à importância da participação cívica dos cidadãos, de que essa participação seja informada e também à transparência. E a única questão que lhe colocava é de que forma acha que a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos contribuirá para esta maior participação dos cidadãos, para um maior acesso à informação e para garantir também a transparência da atuação da administração pública. E desejar a todos, naturalmente, as maiores felicidades para o ato eleitoral do dia 29. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Indica-me o PSD que quem fará por parte do PSD será a Sra. Deputada Sónia Ramos. Acontece que a Sra. Deputada não é membro da Comissão, nem efetiva, nem suplente. A Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho a ideia que conste no regulamento que é necessário que o deputado que faça a audição que seja membro da primeira comissão. Pois, certo, porque como a deputada Sónia Ramos foi membro da CADA e saiu agora exatamente por cessou funções por força de mandato como deputada, entendemos que seria essa a razão de ciência de fazer e a pertinência de ser a Sra. Deputada Sónia Ramos a fazer esta audição. Não sei se há oposição. Não havendo oposição, Sra. Deputada Sónia Ramos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela palavra. Começo por cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e, naturalmente, os candidatos e desejar-lhes as maiores felicidades caso sejam eleitos pela Assembleia da República. Dr. João Dias fez-nos aqui a apresentação do seu currículo. Eu gostaria também, embora já tenha aflorado, mas de voltar a perguntar quais os motivos que o levaram a aceitar esta candidatura, o que espera do cargo e quais os desafios que entende poderá ter pela frente como membro efetivo da CADA. Duas outras perguntas um pouco mais específicas ou técnicas, uma vez que irá, com certeza, ser confrontado com elas ao longo das tarefas que lhe serão atribuídas. Perguntar-lhe, face à entrada em vigor há cerca de 3 anos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, se entende que este regulamento, de alguma forma, veio retirar importância à LADA e de que forma é que entende que podem ser compatibilizados os dois regimes. Gostaria também de lhe perguntar como interpreta o aumento de queixas junto da CADA no último ano e se entende que este aumento de queixas estará relacionado com o facto das entidades públicas em geral serem ainda muito reservadas na cedência da informação que se encontra na sua posse. Tendo também tido acesso ao seu currículo, embora com poucas horas, ao nível das suas habilitações literárias e académicas, sendo licenciada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho, com várias especializações, quer em Gestão, quer em Recursos Humanos, também pós-graduado em Direito do Ordenamento, do Urbanismo e Ambiente, que me parecem temas muito importantes, uma vez que, como sabemos, a LADA também prevê a questão do acesso à informação ao nível ambiental. Parece-me que, do ponto de vista académico, terá competências para desempenhar este cargo. Ao nível da sua experiência também, não só ao nível autárquico, tendo desempenhado várias funções, sendo que é precisamente das autarquias, ao nível estatístico, que vem a maior parte das queixas ou pedidos
de esclarecimentos dos cidadãos face à documentação administrativa na posse das autarquias. Parece-me que essa sua experiência profissional, até porque com certeza foi ao longo da sua vida confrontado também com pedido de documentos, me parece que será um contributo valioso no âmbito das tarefas que lhe serão cometidas, porque o acesso à informação é de facto a missão nobre, digamos assim, da CADA, e muitas vezes em situações muitíssimo sensíveis, uma vez que estão em causa as várias composições de interesses e que até hoje, felizmente, a CADA tem tido uma posição de flexibilização ou de abertura, considerando naturalmente os limites, nomeadamente ao nível dos dados nominativos, mas dizia eu que tem tido uma postura de grande transparência, de abertura e de acesso da documentação que está na posse das várias entidades aos cidadãos, e isso é de facto também uma expressão do Estado de Direito democrático. Também ao nível da gestão, ao nível das entidades, como referiu, ao nível de empresas municipais, a sua gestão ao nível ambiental, e quero realçar também esta questão, porque, como sabemos, há uma boa parte também dos pareceres que chegam à CADA e que têm a ver precisamente com pedidos de informação por parte das ONGs no âmbito ambiental e, felizmente, cada vez mais esta tem sido uma matéria de trabalho significativa por parte da CADA. Significa também que este tema das agendas internacionais e nacionais está, de facto, muito focado também no dia-a-dia dos portugueses e das instituições. Parece-me, dizia eu, que a sua experiência também a este nível, ao nível local, mas também de representatividade destas entidades por onde desempenham funções a nível nacional e internacional, dar-lhe-ão também, ao nível da CADA, uma experiência muito prática que é necessário implementar também quando nos surgem pareceres para, enfim, darmos o nosso contributo. É, de facto, ao nível concreto que nós podemos contribuir de alguma forma para a concretização dos direitos e, desse ponto de vista, parece-me muito interessante que o seu currículo também tenha uma vertente profissional e prática muitíssimo expressiva. E para já, Sr. Presidente, é só. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega, faz favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde também ao Dr. João Carlos Coelho, à Dra. Maria Vaz e à Dra. Silva Gonçalves. Muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado também por se disponibilizarem para esta audição e para esta comissão. Eu tinha aqui umas perguntas que era para o Dr. Tiago Freitas, infelizmente está ausente. Portanto, falando do Dr. João Carlos Coelho, saudar o seu vasto currículo que abona muito a CADA. Portanto, é um currículo muito satisfatório, muito importante. Muitos parabéns também por esse currículo e sempre por estar sempre ao lado, ao fim e ao cabo, de quem quer que o país funcione e ao lado até das autarquias locais. Muitos parabéns também por esse currículo. Eu vou ser muito rápido. Queria só fazer uma constatação. É que em cada CADA, que a CADA é a única entidade administrativa independente que apenas tem competências consultivas. E até no processo de aplicação de coimas, por violação das disposições da LADA, a competência da CADA limita-se à emissão de deliberações sobre a aplicação de coimas. A pergunta que faço é a seguinte: estão os candidatos a membros da CADA, particularmente o Dr. João Carlos Coelho, contentes com esta situação e se entendem que a CADA deveria ter um papel mais interventivo, nomeadamente na aplicação destas coimas? É só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, faz favor. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor, tem a palavra. Peço desculpa, mas não havia. Não faz mal, Sr. Presidente. Obrigada. Cumprimento também os restantes deputados aqui presentes e, em especial, o Dr. João Carlos Dias Coelho. Queria apenas dar aqui nota e parabenizá-lo pelo seu vasto currículo a nível académico e experiência profissional. Sob a pena de me alongar e também ser redundante face às perguntas que os meus colegas aqui lhe colocaram, com as quais eu subscrevo, queria-lhe apenas me colocar a questão relativamente a quais são as suas propostas para a modernização e também a semelhança do que o PS aqui referiu, a transparência na administração pública e dos
contratos administrativos. Obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor. Sr. Deputado Alma Rivera não está presente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar o Sr. Dr. João Dias Coelho, a Sra. Doutora Maria Vaz e a Sra. Doutora Silvia Gonçalves. Fazer uma pequena pergunta, dado que várias questões já foram colocadas de forma pertinente, mas até pelo passado que o Sr. Doutor tem no que toca às questões ambientais, vou pegar nesse espaço de reflexão sobre o acesso a direitos aos documentos administrativos, para daí questioná-lo de forma mais alargada sobre o direito dos cidadãos. Um dos aspectos que nós vemos, por exemplo, muitas vezes em questões ambientais, é que há matéria relevante que é sonegada aos cidadãos. E, por exemplo, se nós formos para as questões da água, no que toca a direitos contratuais, em muitos dos municípios que há água privatizada, há contratos cujas partes mais relevantes, que tocam aos custos para os municípios, às relações contratuais, às obrigações até da parte pública, àquilo que afeta os cidadãos do seu bolso, que muitas das vezes são colocados de uma forma sigilosa, porque se alega que o direito comercial que tutela as relações contratuais dessas entidades se sobrepõe ao direito dos cidadãos em relação a esses contratos e àquilo que advém para as suas vidas. Ora, esse exemplo existe de forma alargada na sociedade. Basta ver que a própria Assembleia da República teve de penar para ter acesso, por exemplo, aos contratos das parcerias público-privadas, quer rodoviárias, quer noutros setores de atividade. E eu parto destes exemplos para questionar de que forma é que na atuação na CADA e neste novo mandato se pode colocar em cima da mesa uma defesa do direito do cidadão e das cidadãs a esta informação que lhes afeta diretamente e não a uma espécie de invenção do direito, é de que tudo o que é de interesse comercial tem uma mais-valia do ponto de vista de direito do que, e por isso tem uma mais-valia para poder ser sonegado aos cidadãos do que o direito dos cidadãos a esse conhecimento. Eu creio que é uma questão pertinente. Uma outra matéria já foi colocada pelo PSC, portanto tem muito a ver com algo que agora de forma, no nosso entendimento, perniciosa, se coloca com a defesa de dados pessoais. A lei que defende os dados pessoais, falo, e ainda bem, de uma forma que nós acompanhamos, mas parece-nos que há uma interpretação demasiado abusiva sobre essa matéria. Um exemplo concreto, na Assembleia da República, os deputados foram questionados se darão os seus contactos aos serviços das comissões para serem convocados para as reuniões das comissões. Parece-me claramente uma visão absolutamente desfasada, quer do espírito da lei, quer da lei em si. Não estamos a falar só do espírito, é da letra da lei. E o problema é que esta visão draconiana se está espalhada pela sociedade toda e coloca em causa o direito dos cidadãos a terem acesso a documentos que a lei lhes confere esse acesso e que agora, para além de uma má vontade, que historicamente nós sabemos que existia, há aqui um recurso de uma lei que, não dizendo o que dizem dela, que ela diz, na prática é um recurso que coloca em cima da mesa essa barreira, essa impossibilidade dos cidadãos terem acesso a documentos que deveriam ter por lei acesso. E com um problema adicional, é que, como acontece muitas vezes nestas coisas do direito, cria-se um grande elefante e com esse elefante afasta-se logo, em primeiro lugar, os cidadãos da conversa, porque eles não conseguem falar com ninguém, porque está com um elefante no meio da sala e ele é intransponível, porque o juridiquês, às vezes, é muito difícil para quem fala português. E essa confusão entre leis e esta concorrência entre leis afasta os cidadãos dos seus direitos e é uma barreira a que os cidadãos possam ter acesso aos seus direitos. E por isso deixo estas duas perguntas, agradecendo desde já a disponibilidade para as responder e desejando um bom mandato neste período que se avizinha. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado aos senhores candidatos e candidatas, João Carlos Dias Coelho, Maria Luís Pereira Vaz e Silvia Gonçalves. Eu quero começar por vos endereçar um pedido de desculpas, porque
que aliás já transmiti ao Sr. Presidente da Comissão. Julgo que entenderão que, no caso de um partido que tem um deputado único, representante do partido e não um grupo parlamentar, é preciso manter várias bolas no ar ao mesmo tempo e daqui a pouco terei que ir à segunda Comissão defender um projeto de resolução do LIVRE e logo a seguir à Comissão de Assuntos Europeus, o que significa que vos vou fazer perguntas que, com muita pena minha, não vou estar aqui para ouvir as respostas, mas está o resto da Comissão e ficam em ata e portanto, terei o interesse depois em ir consultar e ouvir as respostas. Queria também, muito brevemente, uma vez que precisamente daqui a uns minutos já terei que sair, dar conta da importância que damos a este tipo de comissões, que se têm tornado mais frequentes no plano europeu e internacional, desde o Freedom of Information Act dos Estados Unidos, que tem possibilitado, que possibilitou uma grande mudança de paradigma em termos internacionais, em termos de acesso a documentos públicos, outras legislações semelhantes em países Estados-membros da União Europeia e ao nível da própria União Europeia, onde a Ombudswoman tem tido um papel muito importante na defesa dos direitos dos cidadãos a requererem acesso aos documentos relevantes das instituições que os governam. Eu creio que faz sentido fazermos um balanço da atividade crescente que a CADA tem tido e que terão espaço para o fazer se assim o entenderem. A minha pergunta mais concreta vai muito no sentido do que o nosso colega Pedro Filipe Soares agora disse, excetuando, com a ressalva de que não só gostaria de ouvir a resposta ao que ele perguntou sobre a invocação do direito, tanto ao segredo comercial como forma de impedir o acesso aos documentos, gostaria de ouvir, no fundo, a resposta correspondente acerca do direito de propriedade intelectual, que também é muitas vezes utilizado como uma forma de impedir acesso aos documentos. Eu estive há pouco a consultar o próprio site da CADA, vi que a última mensagem do Presidente da CADA faz uma referência precisamente a esse assunto, como o direito de propriedade intelectual surge com alguma frequência, e cito, como obstáculo ao direito de acesso à informação e documentação administrativa, que o Presidente da Comissão considera que é preciso compatibilizar. Pergunto-me se isto indicia que, recentemente, na averiguação do acesso que deve ser dado a documentos, houve alguns problemas específicos com a invocação do direito de propriedade intelectual que tenham levado a que ele tivesse esta reflexão na mensagem que está no site da Comissão, mas, além dos problemas em concreto que possam ter gerado essa reflexão, há uma questão mais geral, em aberto, que é que nós sabemos que, a vários níveis, mesmo quem defende que o direito de propriedade intelectual é um direito importante e que serve o propósito de que pessoas, pela sua criatividade, pelo seu esforço, sejam remuneradas pelo trabalho que tiveram em criar conteúdos protegidos pelo direito da propriedade intelectual. A verdade é que sabemos que ele é muitas vezes comercializado e depois abusado. E aqui tenho esta menção que me aguçou a curiosidade e gostaria de saber da vossa parte que considerações têm a fazer sobre esse tema e se sabem que o direito de propriedade intelectual tenha criado obstáculos indevidos ao acesso a documentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Dias Coelho, faz favor, por responder a este conjunto de questões. Questões que colocaram e complexas como são. Vou ver se não me esqueço de nenhuma. Devo talvez começar por si, porque vai-se retirar e, portanto, vou-lhe deixar duas notas que penso que é importante. É evidente que a CADA, como sabe, é um organismo independente, mas distrito a esta Assembleia da República e, portanto, tem, obviamente, estamos aqui na Casa da Democracia, da Liberdade e da Cidadania, portanto, é sempre com muito interesse que eu vejo este desempenho de uma comissão com estas funções para permitir várias coisas. Ela não permite propriamente, ou não visa substituir-se aos tribunais, portanto, eu não lhe posso aqui traduzir uma reforma da CADA, porque aí seriam os senhores deputados a promovê-la, e, portanto, tenho que me cingir, enquanto membro, se for eleito e se reunir a simpatia de Vossas Excelências, é, no fundo, colaborar o mais possível em termos da transparência dos serviços públicos e do acesso à informação e
também de um aspecto que me parece muito importante, é o desconhecimento que uma boa parte dos cidadãos têm face muitas vezes à tecnicidade dos argumentos jurídicos que não lhe permitem perceber muitas vezes como é que a situação funciona. E como a situação se torna muito chata, desculpem a expressão, muitas vezes desistem de reivindicar direitos e de colocar questões prementes para o interesse público. E, portanto, a função que eu vejo no seu caso, é evidente que há aqui um litígio, muitas vezes, entre o direito privado e o direito público. No caso das concessões, eu não falo de água privada, mas falo de concessões de serviços públicos que são geridos por privados, não é? Portanto, a água ainda, se Deus quiser, vai se manter pública. E, portanto, há uma diferença, digamos assim, nessa situação. Mas há um regime que permite e exige que os gestores e administradores dessas empresas, que já são várias, tenham disponível a informação que é requerida pelos cidadãos. Portanto, quer dizer, não podemos criar ou permitir que essas situações fiquem, digamos, lateralizadas pelo simples facto de não dar jeito, como muitas vezes acontece, para divulgar aspectos que são essenciais. Dou-lhe um exemplo, eu por acaso estive a acompanhar uma concessão, foi uma concessão complexa, por acaso na altura até tinha alguma participação pública, que tinha lá a Copor, agora já nem isso tem. É evidente que a gestão privada em serviço público tem eficiências, mas também tem deficiências, não é? Por exemplo, dou-lhe o exemplo que há questões que têm um determinado custo, como é o acompanhamento de um serviço de emergência de 24 horas, tem um custo, e muitas vezes os privados não o fazem dessa forma e, portanto, têm mecanismos próprios de atrasar. Isso depois nos rácios finais do que é o atendimento, o correspondente intervenção dessas empresas, não estou a falar de todas, estou a falar de algumas, como é evidente, há do bom e do mau em tudo, mas muitas vezes, este é um pequeno exemplo, nós começamos a ver que há incumprimentos contratuais, inclusivamente, que têm que ser suscitados através dos dados que vamos obtendo pelo exercício da atividade dessas empresas. Bom, e, portanto, não lhe respondendo a esta questão na totalidade, porque, obviamente, o que a CADA pode e deve fazer é acompanhar as queixas que lhe são presentes ou os pedidos de parecer. O cidadão tem que ser, muito provavelmente, e estou a responder também em simultâneo algumas das ideias que trago, apesar do site da CADA ser um site bastante bom em termos de acesso de informação e até está bastante explícito, pode ser melhorado e pode-se incentivar ou explicar melhor direitos de cidadania que podem ser exercidos e como podem ser exercidos. Portanto, se conseguir dar um contributo nessa área, já ficarei feliz pelo mandato que tenciono fazer, se Vossas Excelências, como disse, entenderem que tenho capacidade para o fazer. E julgo que isso é importante. Portanto, eu acho que os cidadãos têm que sentir confiança nas entidades públicas e privadas que gerem serviços públicos, em particular. Se já temos que ter confiança naquilo que são as empresas privadas e que estão dentro da lógica privada, quando estamos numa lógica pública, mesmo em concessão de serviços, eu acho que temos que ser muito exigentes e temos que obrigar, obviamente, o cumprimento contratual, que muitas vezes, de uma forma nem sempre transparente, que é, no fundo, aquilo que se trata nesta discussão, é colocada, quer nos sites, quer ao dispor do cidadão, e eu falei nesta, como podia falar noutra, as análises da água. A qualidade da água é brutal em termos de importância para cada um dos cidadãos. Nós temos que acompanhar o cumprimento dessa legislação e de que forma é que ela está transposta para o público comum, que tem acesso e que tem que ter confiança na água que bebe. Portanto, não queria que saísse sem dar-lhe esta tónica, haverá muito mais coisas para conversar sobre isso, e o direito de propriedade é uma coisa mais complicada, as patentes, etc., é outra margem, que eu penso que com a CADA é uma situação um pouco diferente, não é? Em termos, nós o que fazemos é pareceres, ou iremos fazer, é pareceres e, obviamente, tratar das queixas que são presentes e que se viu o relatório, subiram muito. Desde a pandemia subiram muito, o que também pode ser um bom sinal, é que as pessoas estão mais ativas e mais atentas. Não sei se... Muito obrigado e peço desculpa a todos e a todas por ter-me ausentado.
Pronto. Relativamente, rapidamente, às questões de motivação. Eu penso que as pessoas, quando estão a ocupar lugares públicos ou de nomeação, têm a obrigação de não só ter o princípio da isenção e da transparência, como têm que prestar uma informação ou dar dados que permitam aos decisores políticos e aos cidadãos em particular estarem informados em concreto do que se passa na polis e, no fundo, na atividade económica geral. E, portanto, temos neste momento um conjunto de modificações legais que foram introduzidas na CADA, como sabem, nomeadamente com a revisão mais recente, com a diretiva dos dados abertos e, portanto, o princípio da abertura, da transparência, digamos assim, da informação, e que reforça imenso os poderes de cidadania e, simultaneamente, as obrigações também da CADA acompanhar queixas e emissão de pareceres sempre que houver dúvidas, porque, de facto, são matérias complexas. Inclusivamente, a disponibilidade, por exemplo, da documentação de forma física ou de forma eletrónica ou em suporte digital. São matérias que muitas vezes eu vejo aqui em alguns dos pareceres que li, muitas vezes há entidades que dizem não, se quiserem consultar venham cá, porque nós não vos vamos fornecer a documentação, e depois há que ponderar exatamente até que ponto é que isso cumpre todos os preceitos, desde o Código de Procedimento Administrativo até, inclusivamente, esta evolução natural, que é a desmaterialização também da documentação, é a permissão de que cada um de nós tenha mais facilmente acesso à informação e à documentação disponível por cada um dos organismos que é consultado, a quem é solicitada essa informação, e, enfim, e obviamente eu julgo que, independentemente de haver bastante gente com iliteracia relativamente à parte informática, é necessário também aí melhorar e criar mecanismos de pedagogia que possam de alguma forma ajudar ao entendimento dos direitos e também dos deveres de quem consultamos e que ponderamos quando estamos a fazer os contactos com as entidades devidas. Portanto, esta Lei 26 de 2016 de 28 de agosto é fundamental em todo aquilo que veio, inclusivamente na permissão da reutilização de documentos, portanto há aqui um conjunto de matérias que são de facto inovadoras e importantes, e portanto há aqui um regime de acesso à informação administrativa e de sensibilização destes mesmos documentos que eu penso que são fundamentais e que estão cada vez mais suportados também, e verifiquei isso com alguns pareceres da CADA, com decisões do Tribunal Constitucional e de tribunais que vão acolhendo normalmente por esmagadora maioria os pareceres que a CADA emite. E a CADA, quando emite um parecer, também dá um conforto ao cidadão ou à instituição que requer esse parecer à CADA para poder, obviamente, depois reivindicar junto das instâncias próprias e, eventualmente, também em termos de intimidação judicial, para que tenham acesso ao documento que pretendem. Eu julgo que estas situações são bastante interessantes. Na parte ambiental, como possam compreender, eu acho que há uma preocupação muito grande. Nós sabemos que estão a existir problemas muitíssimo graves. E esses problemas verificam-se não só, enfim, na qualidade dos produtos alimentícios, na qualidade da água, no problema da energia, em que a especulação muitas vezes também surge e a concorrência nem sempre é leal. Portanto, há muita matéria onde necessariamente a tendência, do meu ponto de vista, do cidadão comum e do cidadão informado é cada vez mais procurar na CADA recorrer para que haja uma intervenção. E essa intervenção, numa primeira fase, é uma intervenção que é pacífica, isto é, o que nos interessa é informar o cidadão ou a instituição daquilo que pode e deve fazer e, simultaneamente, fazer de uma forma colaborativa com a administração pública local e central aquilo que é necessário para que o problema se resolva. Eu acho que mais do que andarmos em tribunais é tentar, numa primeira fase, que haja solução para o problema e haja também uma perspectiva educativa das instituições. Com esta evolução tecnológica, eu julgo que há também dificuldades de dar resposta. Não sei se os serviços públicos estão todos adequados e mais, se os técnicos também estão suficientemente conhecedores e treinados para a capacidade de resposta nos prazos em que a lei prevê. E, portanto,
também julgo que aí há pareceres, penso que devem ser também construtivos, daquilo que venha a surgir, no sentido da melhoria da organização no trabalho, no setor público, seja ele estatal, seja ele local. E, portanto, é uma matéria que eu julgo também, quando me perguntaram o que é que, enfim, poderemos eventualmente discutir na CADA, provavelmente também é isso. E não só as questões estritamente jurídicas, porque a CADA, como sabem, tem uma componente de juristas, mas tem uma visão alargada da sociedade e tem que dar um contributo alargado à sociedade civil. E, portanto, é dentro deste contexto que eu vejo o interesse e o trabalho que procurarei desenvolver e com a disponibilidade total para, sempre que desejarem, esteja presente aqui no hemiciclo ou na comissão com o Sr. Presidente, entenda convocar para prestar todos os esclarecimentos e até receber os vossos contributos, porque acho que este trabalho de equipa, como eu costumo dizer, nunca existe às vezes em Portugal, mas as pessoas, independentemente das sensibilidades políticas e outras, clubísticas, etc., têm que visar cada vez mais o interesse público de forma conjunta. E, portanto, é dentro dessa perspectiva que eu julgo que se deve tentar cada vez mais colaborar e trabalhar nesse ponto de vista. Eu não sei se respondi a tudo, porque, entretanto, perdi-me aqui um bocadinho nas respostas. Como vos disse, portanto, as competências centrais são, de facto, apreciar queixas, emitir pareceres, e, portanto, é um pouco, estamos com alguma limitação na parte interventiva que algumas pessoas poderão, alguns deputados poderão, eventualmente, pretender. Sr. Dias Coelho, dizer-lhe que, de facto, tocou aí num ponto que é muito importante, que é a fiscalização e o trabalho em conjunto. De facto, as comissões às vezes alheiam-se um pouco destes órgãos que funcionam na órbita da Assembleia da República. Eu tenho a certeza que todos faremos um esforço para que possamos acompanhar o vosso trabalho e dar o nosso contributo e saber qual é o vosso. Porque é nesta comissão que a grande maioria desses órgãos prestam contas. Sr. Dias Coelho, muito obrigado pela sua exposição, principalmente pelas suas respostas a todas as perguntas e, parafraseando a Sra. Deputada Isabel Rodrigues, desejar-lhe as maiores felicidades para as eleições que serão sexta-feira. E com certeza aguardarei o veredito. Muito obrigado. E desejo um bom trabalho parlamentar nesta fase complexa.